O presidente, que alguns chamam de pai dos pobres, está simplesmente dando 6 bilhões de reais de presente para ricos corruptos, enquanto ele tira o dinheiro equivalente de quem? Dos pobres. Mande esse vídeo aqui pro seu amigo lulista que diz que Lula é o pai dos pobres, para mostrar para ele que a verdade é outra. Lula é sim o pai dos corruptos, e eu vou provar isso nesse vídeo. De fato, Lula abriu mão de 6 bilhões de reais para corruptos confessos, mas eu vou começar com uma outra história que envolve um valor parecido. Você lembra dos 8 bilhões de reais em dinheiro esquecidos pelos brasileiros em contas bancárias em todo o país? E aí você lembra que agora recentemente saiu a notícia de que o Lula vai passar a mão, vai rapinar esse dinheiro? Dá uma olhadinha aqui nessa matéria aqui do UOL. Olha só, matéria de 12 de setembro, aqui desse mesmo mês, dizendo: dinheiro esquecido em bancos por brasileiros vai pro governo, valor é de 8,5 bilhões de reais. Que dinheiro que é esse? Esse é o dinheiro do pai que abriu uma conta pro filho, depois o pai se mudou, brigou com o filho, faleceu e o dinheiro ficou lá. Ou que alguém tinha lá numa poupancinha, acabou esquecendo com o passar do tempo, com o passar da vida, e as pessoas não movimentam esse dinheiro a tempo. Aí, só que isso não justifica, o dinheiro continua sendo da pessoa. E aí o que o governo vai fazer? O governo editou uma medida para que ele possa pegar esse dinheiro, confiscar esse dinheiro. É isso mesmo que você escutou, pessoal. O governo vai pegar o dinheiro das pessoas sem pedir permissão para elas, com o objetivo de quê? Por que o governo está passando a mão no dinheiro das pessoas, está confiscando o dinheiro das pessoas? Por quê? Porque ele está com as contas estouradas. Para fechar as contas do governo, que está mais quebrado do que vidraça de banco durante protesto do MST. O governo está quebradaço, ele gasta mais do que pode. Lula gosta de gastar, não faz reforma administrativa, não economiza, não busca um governo eficiente, e aí agora ele vai confiscar a poupança do povo no valor de 8,5 bilhões de reais esquecidos por pessoas dos bancos. Muitas dessas pessoas, pessoas pobres. Ou seja, Lula está tirando o dinheiro dos pobres. Pois é, e é esse mesmo governo Lula que está quebrado, que vai fechar o ano de 2024 com um imenso rombo. Olha aí comigo o rombo desse governo Lula. Olha aí, ó. Com gastos em alta e despesas fora da meta, eu diria mais, despesas fora do controle, ano terminará com rombo de quanto? 70 bilhões de reais. Cerca de 70 bilhões de reais. Por quê? Por conta da gastança desenfreada, por conta das despesas fora da meta. E aí esse mesmo governo que tira dos pobres decidiu dar aos ricos. Mas pior, decidiu dar aos ricos corruptos, aos corruptos ricos. Acho que até o critério é esse, decidiu dar para corruptos. Olha aí, olha aqui, ó. O governo abre mão de 6 bilhões de reais em renegociação dos acordos de leniência da Lava Jato. Presta atenção nessa matéria aí. Ela está dizendo que o Lula vai agora abrir mão de 6 bilhões de reais em renegociação dos acordos de leniência da Lava Jato. Mas como assim, Deltan? O governo Lula, ele vai abrir mão desse dinheiro todo aí em favor daquelas empreiteiras que confessaram corrupção na Lava Jato e que, quando confessaram corrupção, reconheceram os crimes, decidiram devolver o dinheiro para a sociedade, pagar multas devidas por isso, e elas tinham reconhecido, tinham feito os acordos com o Ministério Público, com a Advocacia da União, com a Controladoria Geral da União, e aí vai o governo e perdoa isso. O governo vai e perdoa metade do valor, dá um desconto de 50% das multas por empreiteira. Gente, isso é inacreditável. E como que você está dizendo que é o governo? Olha aí na matéria. A Advocacia Geral da União submetida ao Lula. Controladoria Geral da União submetida ao Lula. Elas fizeram esse acordo para perdoar metade das multas dos corruptos. Por quê? Não estava acordado? Estava acordado. Não tinha homologação aí da justiça, não estava tudo encaminhado? Estava tudo encaminhado. Por que raios, então, que está se dando esse desconto? Não sei, pergunta pro Lula. Ele é o pai dos corruptos, ele está favorecendo as mesmas empreiteiras corruptas. Essa decisão do governo Lula consta de uma proposta que foi enviada nessa semana pela Advocacia Geral da União e pela Controladoria Geral da União ao ministro André Mendonça do STF. O ministro André Mendonça é relator de uma ação que pediu a anulação total dos acordos da leniência. E quem que propôs essa ação, que queria anular os acordos para devolver o dinheiro para os corruptos? Quem foi? Quem foi que propôs a ação? O PSOL e outros partidos políticos de esquerda, satélites do PT, da base do governo Lula, o que é uma verdadeira aberração. Mas a gente está vendo aí um jogo combinado.
os partidos da base do governo Lula levantaram a bola, e aí o governo Lula vai lá e corta a bola. Um levanta a bola para permitir o acordo e outro vai lá e faz o acordo dando esse descontão. Isso tudo é uma verdadeira aberração, é um contrassenso. Porque esses partidos aí, aliás, que entraram com a ação, são partidos da esquerda mais extrema e radical, do tipo PSOL, que defende aí a descriminalização das drogas, que apoia o MST, é socialista, é comunista. E eles que entraram com o processo no Supremo em benefício de quem? Das grandes empreiteiras, das grandes empresas, de empresários que eles chamam aí de capitalistas, famílias bilionárias que enriqueceram e, comprovadamente, empresas que fizeram fortuna roubando os brasileiros por décadas. Na verdade, é uma aberração essa ação desses partidos à esquerda e um contrassenso só na aparência. Por quê? Porque é ilógico isso só para quem é ingênuo e não sabe quem é a esquerda de verdade. A esquerda, ela diz lutar contra a opressão, diz lutar contra o capitalismo, contra a desigualdade, mas eles são os primeiros a usufruir de todas as coisas boas que o capitalismo oferece. São os primeiros a gostar de ganhar, de acumular dinheiro, até mesmo por meio de crimes como a corrupção, como a gente mostrou na Lava Jato. Essa é a parte da esquerda brasileira que você vê aí. O PT, com os seus escândalos, Mensalão, Petrolão. Bora ver agora quem são essas empreiteiras coitadinhas que vão ter esse alívio de 6 bilhões de reais nos seus caixas? Essas empreiteiras são a UTC Participações, a Braskem, a OAS, a Camargo Corrêa, a Andrade Gutierrez, a Nova Participações e a rainha das empreiteiras, a Odebrecht, é claro, que não podia ficar de fora. Gente, para vocês terem uma ideia, a Odebrecht no momento ela não precisa nem pagar nada, porque ela está amparada por uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli, conhecido como amigo do meu pai, segundo as planilhas da própria Odebrecht, e ele deu uma ajudinha aí para o Odebrecht e concedeu uma liminar suspendendo o pagamento da multa atualizada da empreiteira, que é uma multa de 8,5 bilhões de reais. Vocês sabem quanto que o Odebrecht efetivamente pagou da multa dela até hoje? O valor não chega nem a 2 bilhões e foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli. Foi pouco mais aí de 1 bilhão de reais, mas agora ela não precisa mais pagar nada, porque ela tem essa decisão liminar do Toffoli. E se essa liminar do Toffoli por acaso for revogada, o que é improvável, a Odebrecht ainda assim continua no bem bom. Por quê? Porque vai ganhar aí um descontão de pelo menos 50% do valor dessa multa. Já nos Estados Unidos e na Suíça, a Odebrecht pagou tudo o que devia. As outras empreiteiras que fizeram acordos A pagaram tudo o que deviam. É só aqui que nós temos um judiciário que é uma piada pronta. A base para os acordos dos Estados Unidos e da Suíça cobrarem as multas é exatamente a mesma do Brasil, mas lá se paga. E aqui o judiciário está dando uma mãozinha, o governo Lula está dando uma manzona. Isso aqui, gente, é muito revoltante, porque nós, agentes públicos que trabalhamos na Lava Jato por todos esses anos, nós perdemos noites, finais de semana, tempo de qualidade com as nossas esposas, filhos, famílias, trabalhando para fazer o melhor para a sociedade brasileira. Mais ainda, a sociedade foi roubada continuamente, isso é o pior de tudo, roubada continuamente por décadas. Aí as empresas reconhecem e resolvem devolver o dinheiro, aí vão lá, concordam em fechar esses acordos de leniência, com essas empreiteiras que confessaram os crimes, trouxeram as provas, e elas estavam acompanhadas, aí estavam elas aconselhadas pelos melhores e mais bem pagos advogados do país. Ninguém fez o acordo de leniência enganado. Todas essas empreiteiras, quando fizeram seus acordos, concordaram que elas tinham sim condições de pagar o valor das multas que foram negociadas. E houve o caso até em que isso foi precedido de todo um estudo de viabilidade econômica para se definir um valor. Aí todas essas empresas que concordaram em devolver o que roubaram do povo, da sociedade, dos pobres, agora, como nós estamos num mundo pós-Lava Jato, durante o governo Lula 3, que está em lua de mel com o Supremo Tribunal Federal progressista, governista, totalmente anti-Lava Jato, que se preocupa mais em censurar a liberdade de expressão dos brasileiros do que em punir corruptos. Agora, meus amigos, agora a porteira não foi aberta. Agora a porteira foi escancarada, foi arrombada para passar a boiada da corrupção e anular tudo o que foi feito na Lava Jato e acabar, demolir de vez os avanços que nós, juntos com a sociedade brasileira, conseguimos. Esse é o governo Lula 3. É o pai dos corruptos, porque foi a Advocacia Geral da União, foi a Controladoria Geral da União do Lula que negociou essa redução dos valores, que foi levada ao Supremo como algo acordado, agora um novo acordo. E não vai parar por aí não.
algumas semanas atrás, um juiz aqui do Paraná mandou devolver, esse dia eu falei que ia chegar e chegou agora, ele mandou devolver 25 milhões de reais para um colaborador da Lava Jato que tinha confessado seus crimes de lavagem de dinheiro para Odebrecht, mas que por conta das decisões do ministro Dias Toffoli, que anularam as provas do acordo de leniência da Odebrecht e da cooperação internacional com a Suíça, isso gerou um efeito cascata lá do Supremo para baixo e acabou acarretando a anulação do acordo desse colaborador, que, de novo, gente, confessou os crimes, tinha devolvido 25 milhões de dinheiro desses crimes para a sociedade. E agora, com a sua colaboração anulada, os 25 milhões de reais devolvidos para a sociedade estão sendo devolvidos de volta pro criminoso confesso. Consegue imaginar a felicidade desse homem hoje em dia? Esse criminoso, confesso, ele não deve andar mais com uma pessoa normal por aí. Ele deve estar andando, dando pulos de alegria, ao saber que ele tem 25 milhões de reais, de novo, da conta que ele conseguiu praticando crimes, pelos quais ele nunca vai ser punido, nunca vai ser responsabilizado. Ou seja, para os criminosos valeu muito, mas muito a pena, o crime compensou. E é isso que o STF tem garantido na Lava Jato, que o crime compense. De supremo guardião dos direitos fundamentais dos brasileiros, o STF se tornou o supremo guardião da impunidade dos corruptos, mãe dos corruptos. Da mesma forma, o pai dos pobres virou o pai dos corruptos. Aí, pai e mãe da corrupção no Brasil, está tudo invertido no Brasil. E se você ficou indignado com tudo isso, curte o vídeo para que a nossa voz de indignação vá mais longe. Se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificações dos novos vídeos e eu quero ouvir você. Deixa aqui o seu comentário com toda a sua indignação com o que está acontecendo no Brasil e me diz se você concorda que o STF é a mãe dos corruptos e que Lula é o pai e não pai dos pobres.